Olá a todos! Essa é a nossa videoaula sobre gestão de equipe. Muito bem, para a gente falar sobre gerir uma equipe, nós precisamos primeiro ter uma equipe. E eu não sei qual é o seu caso, se você já lidera uma equipe, se você deseja ainda estruturar, montar uma equipe. Então eu vou rapidinho aqui falar sobre alguns princípios básicos para a gente poder ter uma equipe de trabalho. Em primeiro lugar, a gente precisa acreditar que vale a pena trabalhar em equipe. É certo que para algumas tarefas o trabalho individual ele é mais recomendado, mas diante de nós muitas vezes nós temos desafios que uma pessoa sozinha não consegue executar, ou mesmo pessoas apenas dividindo tarefas não é suficiente. A riqueza do trabalho em equipe, como a gente vai falar hoje, ela é necessária para que aquele objetivo seja alcançado. Então, você precisa ser capaz de enxergar isso, acreditar nisso e sair do seu individualismo, da sua autossuficiência. Na verdade, até ter mais humildade para reconhecer que sozinho você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Existe um alvo que é muito maior do que uma única pessoa. Primeira coisa é você acreditar, até porque trabalhar em equipe não é uma coisa fácil. Se a gente não acredita, vai ser muito difícil a gente se dispor a pagar o preço, a fazer esse investimento para a equipe funcionar. Ok, a gente também crê que existe sim uma falta, uma carência de pessoas, mas Jesus deixou para a gente um caminho. Ele mesmo disse que a seara é grande, são poucos os trabalhadores, mas ele falou para a gente pedir ao Pai. Então vamos continuar orando. Você tem orado para Deus enviar pessoas para fazerem parte da sua equipe? Às vezes a gente reclama de que as pessoas não querem nada, você não encontra pessoas comprometidas, mas quem sabe a gente não está gastando também aquele tempo necessário em oração, pedindo a Deus que mande os trabalhadores. Então a gente precisa orar, sim, falar para Ele, tocar corações, vocacionar pessoas para servirem a Ele através do trabalho em equipe. Bom, você também precisa abrir a boca. Você está orando, mas as pessoas precisam ouvir também. Elas precisam ouvir de maneira clara, perceptiva, aquilo que Deus já está falando no íntimo, no coração delas. Então, você convida as pessoas, em primeiro lugar, para abraçarem a visão. Visão é aquele objetivo que a gente tem lá na frente, de longo prazo. É o nosso sonho, é o combustível que faz a gente querer trabalhar. E a missão é o trabalho em si, é a tarefa, é o que a pessoa vai fazer. Então, não fale apenas do sonho, sem falar daquilo que ela precisa fazer, o que você quer realmente que ela faça, porque senão fica muito vago. Mas não fale apenas da tarefa, sem relacionar essa tarefa com a visão do todo, a visão maior. Então, a gente precisa colocar coração, paixão e também propósito, clareza, quando a gente chama as pessoas para fazerem parte da nossa equipe. Agora, é muito importante, se você quer ter uma equipe, que você dê oportunidade para as pessoas se envolverem. Às vezes a gente até convida as pessoas e quando elas aparecem, quando elas se dispõem, não tem nada preparado para elas. Elas ficam ociosas, elas ficam perdidas, não há uma orientação clara. De certa forma, boa parte do que a gente vai falar aqui hoje vai te ajudar a entender como que a sua equipe precisa estar organizada, que tipo de estrutura é importante para que as pessoas cheguem e realmente consigam servir. A pior coisa que tem é quando, depois da gente orar, depois da gente recrutar, chamar as pessoas, alguém chegar para trabalhar e não ter nada para fazer, sendo que na verdade tem muito para fazer, mas você não se preparou para recebê-lo. Então, dê oportunidade, dê espaço, não centralize, compartilhe, ajude as pessoas a servirem. Ok, eu quero continuar o nosso papo falando sobre os contrastes. Uma maneira que a gente tem de entender o que é uma equipe é entender o que não é. Então eu quero que você primeiro considere essas duas figurinhas aí e veja quais são qual que é a diferença entre elas. Eu vou deixar você pensar aqui um tempinho, ok? Ok, então a gente tem, de um lado, um grupo de pessoas que estão sentadas numa parada de ônibus, esperando pelo ônibus. Elas têm somente isso em comum. Elas estão no mesmo espaço físico, esperando por um ônibus.
Tirando isso, elas não têm interação, cada uma está no seu mundinho, olhando o celular, esperando, pensando na vida, fumando cigarro, lendo um jornal, está cada um tocando a sua vida. Não tem interação, não tem comunicação, não tem relacionamento. Que é exatamente as coisas que a gente encontra nessa imagenzinha do lado direito. Então aqui sim a gente tem uma equipe. Por quê? Nós temos pessoas que estão interagindo, pessoas que têm um plano em comum, um ponto de partida, um ponto de chegada, pessoas voltadas para a ação. Existe um nível de organização, de registro daquilo que precisa ser feito, tem comunicação, tem criatividade. Então a primeira diferença que a gente vê nessas duas figurinhas aí, é que existe necessariamente uma interação e um propósito quando as pessoas estão juntas enquanto equipe. Mas a principal pergunta para mim é: a sua equipe se parece mais com qual imagem? A de um grupo de pessoas numa parada de ônibus esperando o ônibus passar? Às vezes até ônibus diferentes porque são destinos diferentes. Ou pessoas que estão interagindo, estão se comunicando. Bom, eu imagino, acredito que seja a figurinha da direita. Então vamos dar um passo além. Aqui a gente já tem um conceito um pouco mais estruturado, diferenciando grupo de equipe. Eu vou dar um tempinho para você ficar observando o que está escrito aí e pensar qual que é a diferença dos dois. Fácil, não é? Então eu quero que você também responda. A sua equipe, ela é, de fato, uma equipe ou ela é um grupo? Em um grupo, você tem até pessoas reunidas e pessoas que têm objetivos, mas cada uma está ali por um objetivo diferente. Cada uma deseja chegar num destino final que é seu, individual. Os objetivos, eles não estão concentrados, eles são difusos, que é exatamente o oposto do que a gente vê na figurinha do lado direito. A imagem da equipe mostra objetivos alinhados, metas estabelecidas. É um grupo de pessoas que tem um objetivo comum e com isso elas têm um maior foco, uma maior força. Você consegue visualizar a força que existe nessas setas todas indo na mesma direção? O foco, ele traz uma potência muito maior. Se você for pensar na luz, se você tem uma luz difusa, né, ela é fraquinha, ela não consegue impactar. Quando você tem uma luz concentrada, você tem um raio laser, chega a cortar. Então você tem, a equipe, ela tem muito mais sentido, ou de fato ela se constitui, né, num grupo de pessoas que compartilham um mesmo objetivo. Então pense se a sua equipe é uma equipe onde as pessoas sabem qual é o objetivo, estão ali focadas nesse objetivo e têm o mesmo interesse, querem chegar no mesmo lugar. Aqui a gente tem mais um contraste entre grupo de trabalho e equipe de trabalho. Aqui a gente está falando em dois ambientes de trabalho, mas onde as pessoas estão organizadas num nível diferente de complexidade. O grupo de trabalho, ele é mais simples, as interações são superficiais, a sequência do trabalho ela pode até ser passando de uma pessoa para outra, mas não existe um nível maior de interação. E com isso também o resultado final não é tão rico, não é tão forte, quanto nesse conceito que a gente está querendo aqui passar para vocês, que é da equipe de trabalho. Então, se você for para essa coluna central aqui, onde a gente pode começar primeiro comparando os diferentes objetivos. Então, numa equipe de trabalho, o objetivo é o desempenho do grupo. A tarefa, ela é do grupo. O sucesso de um é o sucesso do outro. Então, quando um ganha, todos ganham. Quando um perde, todos perdem. Mas no grupo de trabalho, o objetivo ele é muito mais simples. Nós estamos juntos ali apenas para compartilhar informações, né? Eu termino o meu trabalho, passo para você, você pode ter uma coisa que me interessa, eu tenho algo que te interessa, mas a gente fica apenas nesse nível de comunicação, né? O mais básico. De repente, num grupo de trabalho, eu só preciso interagir com uma ou duas pessoas. Na equipe de trabalho, você pode perceber que a interação ela é muito mais cruzada, todos com todos, todo mundo se comunicando. Então, o desempenho ele é produto de uma ação coletiva, né? Então, por isso, o objetivo ele é muito mais forte também. A sinergia, né? A sinergia ela é o resultado da ação de dois ou mais objetos, de uma ação conjunta.
Então, quando há uma ação coordenada, com esse grau de comunicação e de interação, você tem uma força muito maior que a gente chama aqui de sinergia, né? Mais do que simplesmente a soma das partes. Existe uma potência maior. Então, na equipe de trabalho, eu tenho uma sinergia positiva por conta dessa ação coordenada entre as pessoas. No grupo de trabalho, a sinergia ela é neutra, porque ali você tem apenas pessoas fazendo trabalho juntas, mas sozinhas ao mesmo tempo. Ela pode até ser negativa quando esse compartilhamento de informações, no lugar de acrescentar, apenas subtrai, né? Ou quando existe também problemas e situações que, ao invés de enriquecerem o resultado do trabalho, fazem as pessoas darem menos de si mesmas. A responsabilidade. Numa equipe de trabalho, essa responsabilidade ela é individual, mas ela também é compartilhada. Num grupo de trabalho, a responsabilidade apenas é individual. É meio que cada um por si. Na equipe, não. Eu tenho responsabilidade por você e você por mim. Como eu disse antes, a tarefa ela é uma coisa compartilhada, ela é comum. Não são tarefas individuais. Então, os resultados, eles são também nossos. Ainda que eu tenha a minha parcela de responsabilidade, eu também presto contas a você e você presta contas a mim. E a gente trabalha de forma conjunta em muitas das áreas que a gente está desenvolvendo ali. E por último, as habilidades. Se num grupo de trabalho elas são variadas, aleatórias, elas não precisam necessariamente se combinar, na equipe de trabalho, elas são complementares. Então, como eu trabalho junto com você, aquilo que eu não faço muito bem, você vai fazer. E nós vamos nos complementando e vice-versa. Então, os meus talentos, eles ajudam a fortalecer essa equipe. E as diferenças, elas somam ao invés de subtrair. Como que é a sua equipe? A sua equipe, ela realmente é equipe ou ela está mais com cara de grupo de trabalho? No grupo de trabalho, você tem, às vezes, um líder que dá o comando e cada um vai fazendo a sua atividade. Na equipe de trabalho, isso é muito mais compartilhado, né? Embora exista um líder, a gente vai falar sobre isso, o nível de responsabilidade ele é bastante compartilhado porque existe uma interação muito maior. Aqui a gente tem uma última comparação que eu quero trazer para vocês, que é entre um time esportivo e uma equipe de trabalho. Eu acho que o conceito assim, mais legal, assim, incrível de equipe é quando a gente pensa num time. Claro que o time ele tem algumas vantagens, a gente vai ver aqui, que dão uma clareza muito maior, né, a esses aspectos, mas que a gente pode aprender muito com o conceito de time e trazer para o nosso contexto de equipe. Então, comparando um por um. Primeiro, num time, cada um tem um papel definido dentro, né, da sua equipe, do seu time. Na equipe de trabalho, muitas vezes as pessoas não sabem o que elas têm que fazer, o que os outros têm que fazer. E isso é um problema muito sério. No time esportivo, você tem um objetivo muito claro, né? Que é vencer. E é mensurável a quantidade de gols que você faz, né? De pontos que você acumula. Então, essa clareza no objetivo é um ponto que favorece demais o time. Muitas vezes, nas equipes de trabalho, o objetivo ou os objetivos não são claros. As pessoas têm ideias diferentes sobre quais são os objetivos. Lembra daquela figurinha? A gente pode até achar que está trabalhando junto, mas cada um está olhando para uma direção diferente. Então, a gente precisa aprender com o time a buscar uma clareza maior. No time esportivo, a competição ela é visível. Então, é necessário ver a unidade do time. O time não pode competir com ele mesmo, porque ele tem um inimigo comum. Às vezes, numa equipe de trabalho, falta essa clareza sobre qual é o nosso inimigo e a competição acontece dentro da equipe. Existe uma falta de unidade interna. Por último, no time, o time ele tem um técnico, ele tem um dirigente, ele tem aquela pessoa que enxerga o ponto forte, as qualidades de cada um e consegue fazer essa ação coordenada. Muitas vezes a equipe de trabalho está entregue à própria sorte. Ela é montada, vocês vão trabalhar juntos aí e se virem. E falta uma liderança. Ou existe uma liderança, mas é um líder fraco. É um líder que não ajuda a integrar as ações dessa equipe. Então, eu quero falar sobre esses 4 pontos de uma forma um pouco diferente. Eu quero que você pense um pouquinho como está a sua equipe. Então, em primeiro lugar, os objetivos. Quais os objetivos da sua equipe? O que vocês estão buscando alcançar juntos? A gente falou o tempo todo sobre isso. Então, você às vezes, de repente você está pensando, não, acho que a gente está precisando de maior clareza a respeito do objetivo. Então, às vezes, a gente não tem isso tão claro como deveria ser.
Esses objetivos, eles inclusive podem ser construídos juntos. É entre vocês, a equipe junto, pensar e definir os objetivos. Isso vai aumentar a chance da sua equipe comprar esses objetivos e se comprometer com eles. Então, quando você traz os objetivos de fora para dentro, nem sempre você tem um comprometimento das pessoas. Mas quando isso é construído em conjunto, e na Mocidade para Cristo nós temos uma declaração de missão e visão, nós temos já muitas coisas que nos unem. À luz desse contexto maior, decidam os objetivos específicos para a sua equipe. Segunda coisa que a gente vê que é muito bom nos times e que a nossa equipe de trabalho também precisa ter é uma definição dos papéis. Então, quais são os papéis que os membros da sua equipe desempenham? Eles sabem o que é esperado deles, né? Por que é tão importante definir os papéis? Porque se eu não sei o que fazer, ou eu não faço nada, ou eu faço o que o outro já está fazendo. Então, não ter papéis definidos gera atritos, retrabalho, ineficiência. Então, os papéis bem definidos, eles permitem uma ação coordenada. Então, como a gente viu na questão de um time esportivo, eles têm os papéis muito bem definidos e ainda que cada pessoa seja versátil para assumir papéis diferentes, como por exemplo num time de vôlei, né, elas acabam sendo melhores em um dos papéis, em uma das posições, se especializando e tendo seu ponto forte, mas tem uma capacidade de revezamento. Mesmo assim, ela sabe o momento que ela tem que dar o saque, o momento que ela tem que cortar, que ela tem que defender. Então, essa definição de papéis ela é muito importante para que você tenha uma produtividade, para que as coisas fluam de uma forma muito melhor. Temos também a coesão, a gente falou da competição, né? Então, nosso inimigo não é carne e sangue, né? Em primeiro lugar. E não é o nosso irmãozinho aqui da equipe. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar melhor o espírito de equipe, né? Aumentar essa unidade. A coesão é essa qualidade do relacionamento, da união, da sintonia, da harmonia dentro da equipe. Agora, ser uma equipe de amigos não é suficiente. Claro que a gente precisa ter objetivos definidos, papéis definidos, certo? Mas isso, gente, já faz uma enorme diferença, principalmente para a gente que trabalha com adolescentes e jovens. Muitos dos nossos voluntários são jovens e adolescentes. E é um momento da vida onde nós valorizamos muito os relacionamentos, a amizade. Então, não negligencie esse aspecto. Ele é super importante para a sua equipe dar certo. E por último, a liderança. Então, a gente viu como que é importante, né, para um time ter um bom técnico. Mas não é diferente para a equipe de trabalho. Então, a pergunta aqui é que tipo de líder você é, né? Existem muitos tipos de liderança, mas todos eles têm que cumprir com um requisito mínimo, que é a capacidade de influenciar. Que tipo de influência você tem exercido sobre essa equipe? A influência no sentido de ajudá-los a se organizar, a ajudar a ter uma visão clara, a ter paixão, a ter um bom relacionamento. Toda essa coordenação que a gente está falando aqui passa pelo líder, pela capacidade do líder facilitar esses processos, ajudar as pessoas a servirem melhor. Então pense, a gente pode falar sobre liderança em outro momento, mas eu tenho certeza que você já tem muito conhecimento do tema. Então fica aqui apenas essa rápida reflexão. Que tipo de líder de equipe você é? Para terminar, uma frase que a gente tem falado muito nos treinamentos da MPC sobre liderança de equipe é: não use sua equipe para atingir seus alvos e ampliar o seu ego. Ame a sua equipe, desejando vê-la se desenvolver no ministério. Esse, gente, é realmente o nosso principal objetivo. É dar oportunidade para que as pessoas cresçam, se desenvolvam. Então a gente não está ali para usar ninguém, mas para oportunizá-las a atenderem um chamado de Deus para a vida delas. Está na mão do líder dar essa oportunidade ou não, abrir as portas ou fechar as portas. Então vamos desenvolver uma excelente liderança de equipe. Todo mundo sai ganhando. Você como líder, as pessoas, a missão e principalmente o reino de Deus.